Queridos irmãos, queridas irmãs, neste dia 2 de novembro, a Igreja celebra uma comemoração por todos os fiéis defuntos, ou seja, por aquelas almas que estão padecendo no purgatório. Então há muitos que questionam a doutrina do purgatório e afirmam que a Igreja não tem sentido em celebrar ou em rezar pelos mortos. Então há mesmo pessoas que utilizam a Bíblia para dizer que os mortos estão dormindo e acham que eles vão dormir constantemente até o dia da ressurreição final. Entretanto, essas pessoas não conhecem a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus e elas questionam a Igreja Católica, que por sua vez é guardiã das tradições e dos ensinamentos dos apóstolos. Então, aquilo que a Igreja definiu no Concílio de Florença ou no Concílio de Trento vale para sempre. Ou seja, que quando as pessoas que são batizadas e que acreditam em Cristo, mas ainda não estão prontas para entrar no céu, então essas pessoas passam por um processo de purificação após a morte. Então, como nós já explicamos várias vezes, a palavra purgatório não se encontra nos evangelhos. Mas a Igreja utiliza essa palavra porque nós precisamos dar um nome para esse lugar de purificação. Então, de fato, Jesus, quando morreu, desceu aos infernos. Então, ele visitou o inferno, que é chamado de Geena, onde estão os demônios e todos os condenados. Mas ele também passou pelo purgatório, que também é um inferno, para libertar muitas almas que estavam ali. E ele passou também por esse outro inferno que é chamado de limbo, onde as pessoas não têm sofrimento, mas ficam ali esperando a redenção. Então, ali no limbo estavam os justos do Antigo Testamento. E a eles, Cristo abriu as portas para o paraíso. Lá no purgatório já estavam as pessoas que precisavam da purificação dos seus pecados. E, entretanto, no inferno Geena, onde estão os condenados, Cristo passou por ali também para mostrar até que ponto ele sofreu por amor dos homens. Então é muito bonito nós entendermos a doutrina do purgatório, porque essa doutrina nos mostra a perfeição da justiça de Deus e, ao mesmo tempo, a beleza da sua misericórdia. Porque Deus não seria justo se ele permitisse que as pessoas simplesmente pedissem perdão e já fossem direto para o céu. Porque muitas vezes não significa que ele não nos perdoou, mas significa que as pessoas não estão preparadas para viverem na plena comunhão e na plena harmonia de amor que existe na vida eterna junto de Deus. Por quê? Porque as pessoas ainda guardam mágoas, porque as pessoas ainda têm sentimentos de orgulho, têm um coração fechado ou não foram capazes de entender totalmente toda a doutrina. Então, por causa disso mesmo, Deus, na sua misericórdia, ele permite que essas pessoas passem pelo purgatório, ou seja, por esse estágio de purificação, que também é chamado no Evangelho de prisão, ou, como diz em Lucas capítulo 10, uma hospedaria. Então, nessa hospedaria, ou nesse hospital, ou nessa prisão, estão as almas. E a grande maioria das pessoas que morrem estão ali no purgatório. Porque, é claro, para ir para o inferno, a pessoa tem que negar a Deus. Ou seja, ela deve estar em total contradição, fazendo oposição a Deus e dizendo: eu não quero a salvação de Cristo. Então, essa pessoa que não crê, que não aceita e que não ama a Deus, ela é condenada.
Agora, se a pessoa, na sua imperfeição, ou nos seus problemas, nas suas dificuldades, ela crê e ela tem o desejo de fazer a vontade de Deus, mesmo que ela tenha cometido pecados ou que ela tenha as suas imperfeições, ela tem a oportunidade de se purificar de tudo isso ainda nessa vida. E isso que é bonito, porque Deus nos permite a purificação nessa vida. E a purificação nessa vida é muito melhor do que a purificação após a morte. Então é por isso que as pessoas deveriam sempre ter esse desejo de fazer penitência, de evitar os pecados, de fazer reparação, de fazer o possível para aceitar com paciência todas as coisas que acontecem na nossa vida, que são justamente enviadas por Deus ou permitidas por Deus para a nossa purificação. Mas muitas vezes a pessoa não tem tempo, não teve a oportunidade e também não teve aquela boa vontade de permitir que esse processo aconteça nessa vida. E é aqui que entra o purgatório. Então veja que nesse livro dos Macabeus, diz ali claramente que Judas, havendo feito uma coleta, recebeu a quantia de 12.000 dracmas, que enviou para Jerusalém para ser oferecido um sacrifício pelos pecados dos mortos, pois ele possuía religiosos pensamentos acerca da ressurreição. Então quer dizer que esse Judas Macabeu, ele acreditava na ressurreição. E diz ainda, se ele não esperasse que aqueles que haviam sucumbido ressuscitassem um dia, então seria vão e supérfluo orar pelos mortos. Então, assim como muitas pessoas dizem. Agora, justamente os protestantes tiraram os livros dos Macabeus, que são 2 livros muito importantes da Bíblia. Então, como eles tiraram esses livros da Bíblia, é claro que eles não vão entender a doutrina do purgatório, porque eles mesmos não têm a Bíblia completa. Mas aqui diz, assim acreditavam que a misericórdia estava reservada para aqueles que morressem piedosamente. Na verdade, é um santo e salutar pensamento esse de orar pelos mortos, para que sejam purificados dos seus pecados. Então, tudo isso está bem claro aqui nessa leitura do livro dos Macabeus. E o fundamento também está no Evangelho, porque você veja como Jesus diz aqui, nessa passagem do Evangelho de São João, que é justamente da segunda missa que nós celebramos nesse dia da purificação, que é nesse dia de sufrágio pelas almas do purgatório. Então você veja que nessa passagem do Evangelho diz ali, esta é a vontade do meu Pai que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, isso significa que, num primeiro momento, aquele que crê no Filho de Deus, porque dizer ver o Filho e crer nele significa justamente dar o seu consentimento àquela visão intelectual da doutrina da verdade que a pessoa recebe de Cristo. Então, isso que significa dizer, ele vê o Filho e nele crê. Então, uma vez que nós vemos na visão intelectual, através daquilo que Jesus revelou, e nós acreditamos nessa palavra de verdade, então nós já temos a vida eterna. Então essa vida eterna já está confirmada. E isso significa que quando nós morrermos, imediatamente vem o juízo, como está na carta aos Hebreus. Então não existe reencarnação, nem existe possibilidade de voltar nessa vida. Imediatamente a pessoa morre e ela é julgada em seguida. E esse é o juízo particular. Então não existe essa coisa da pessoa ficar dormindo. A alma da pessoa já está vendo o momento que ela está morrendo. E ela vê que ela se separa do corpo. E ali ela vai entrar em julgamento na presença de Deus. E quando Jesus julga aquela alma, ele vai julgar com justiça, de acordo com aquilo que ela recebeu, com aquilo que ela era capaz de conhecer, com aquilo que ela era capaz de fazer, de perdoar, de amar, de consentir no bom, naquilo que é bem, naquilo que é verdade, naquilo que é justo. Então,
dentro desse julgamento perfeito e justo, que Cristo vai colocar a alma no seu destino eterno. Então, por isso ele diz: os maus à sua esquerda, os bons à sua direita. Então, não é porque a pessoa é boa que ela vai necessariamente para o céu. Primeiro, ela precisa crer. Então, a pessoa pode ser boa, mas se ela não crê, ela não tem acesso a Deus. Não tem como. Então, ela precisa crer e fazer o bem. Agora, se ela crê e ela não fez o bem, então ela precisa dessa purificação. E essa purificação não é um castigo, como muitos podem pensar, que Deus está castigando e queimando as almas do purgatório. Não, a purificação é cura. Porque quando um médico cura uma pessoa, ele muitas vezes tem que usar de um remédio que arde, que dói, mas é necessário para aquela ferida se curar. Então é exatamente isso que a igreja ensina a respeito do purgatório. Significa que quando a pessoa se confessa, ela é perdoada dos pecados, desde que ela tenha os sentimentos e as disposições corretas para cumprir aquela penitência e fazer aquela contrição recebendo esse sacramento. Mas as penas devidas ao pecado, ou seja, aquele reato, ou seja, aquela consequência do pecado que ficou na alma da pessoa, isso tem que ser curado. Por quê? Porque a força daquele pecado, a força daquela inveja, daquele ciúme, daquele ódio, ou daquela mágoa, ou daquele sentimento de impureza, ou daquele sentimento de orgulho, tudo isso permanece naquela alma. Por mais que ela tenha sido perdoada daquele movimento de pecado que saiu ali daquele sentimento que a pessoa tem. Então, essa purificação, como eu disse, tem que acontecer de preferência durante a vida. E Deus nos dá todos os meios para acontecer durante a vida. Mas no momento da morte, termina. A partir dali, a pessoa não tem mais a possibilidade de ganhar méritos e de se purificar. Então é por isso que São Paulo explica na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 15, então ele mostra ali muito bem o que é essa lógica do purgatório. Ele mostra que a pessoa vai ser provada pelo fogo e, na medida que o fogo queimar, aquela casa vai ter que ser reconstruída. Então a reconstrução daquela casa que não suportou o fogo, porque não foi feita com material sólido, mas com palha, ou seja, com um material que não suporta essa força de Deus, essa purificação, então a partir dali a pessoa tem que reconstruir a sua vida, reconstruir tudo aquilo que ela poderia ter feito durante a sua existência na Terra e que ela não fez, porque ela preferiu viver segundo o mundo, segundo os seus prazeres, segundo os seus critérios, e não pensou na morte, não pensou na vida eterna. Então é por isso que nós devemos sempre nos lembrar de que existe a morte. E é muito importante quando a pessoa tem a oportunidade, não só no dia 2 de novembro, mas também em outras ocasiões, a pessoa visitar o cemitério, rezar pelas almas e pensar na morte. Porque quando nós pensamos na morte, nós não pecamos. Quando nós pensamos na morte, nós vemos que tudo isso vai passar. E que essa vida é muito pequena e muito frágil. Então tudo aquilo que as pessoas fazem tanta questão, toda essa vaidade, toda essa busca desenfreada por dinheiro, toda essa busca de prazer, tudo isso vai resultar em nada. E essas pessoas vão ficar sem nada, porque tudo isso acaba. Então, lembremos-nos das pessoas que morreram. Lembremos das pessoas que morreram jovens, das pessoas que morreram com acidentes graves, das pessoas que não tiveram a oportunidade nem sequer de completar 20 anos. E quando a gente pensa nisso, nós devemos valorizar a nossa vida e fazer com que cada segundo da nossa vida seja bem aproveitado, porque tudo será colocado em julgamento.
Então, aproveitemos-nos dessa meditação e façamos um sufrágio pelas almas do purgatório e peçamos que essas santas almas rezem também por nós. Porque mesmo que elas ainda não estejam no céu, elas podem interceder por nós. E elas também, no dia que chegarem junto de Deus no céu, estarão intercedendo pela nossa vida. Então é por isso que é muito importante lembrar-nos sempre dos nossos parentes falecidos e colocarmos oração por eles, celebrarmos a missa por eles, fazermos o possível para que essas pessoas recebam a nossa ajuda para que eles possam sair desse lugar de purificação, caso eles ainda estejam ali, sofrendo por causa dos seus pecados. Então que Deus nos ajude sempre a progredir na graça e que Ele dê o descanso e refrigério para as almas. Amém.